tema da mensagem dessa noite é o dia das boas novas, o dia das boas novas. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Nós tomamos como base do texto o contexto histórico do cerco de Samaria. Desde a queda, sempre tem havido conflitos, revoluções, guerras, epidemias, e tem se intensificado nesses últimos tempos, quando nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia se refere a esse tempo como o princípio das dores, e também dizendo que a terra está gemendo, aguardando a sua restauração. Nós tomamos aqui um texto de um cerco efetuado na cidade de Samaria pelos sírios, pelo rei da Síria, Ben-Hadad. Uma segunda tentativa de impor a Samaria um cerco, um confinamento àquela cidade. E então ali ocorreu uma das mais graves condições da vida humana. Era um confinamento muito diferente daquele que poderia ser imposto nos dias de hoje, como lockdown, porque não se deixava, não era possível entrar alimentos, abastecer a cidade. Os sírios aguardavam que Samaria se rendesse por causa da fome. Nós não temos no nosso país ainda, e graças a Deus esperamos nunca ter, uma experiência de fome. E mesmo nesse tempo mais difícil, nós podemos ver a solidariedade das instituições e mesmo das pessoas, ajudando-se mutuamente, principalmente aqueles que mais necessitam. Mas a situação foi tão grave na cidade de Samaria, e nós lemos isso no final do capítulo 6, que, aliás, deveria ser incluído, quem sabe, no capítulo 7, para ser um corpo só essa história. Houve um dia em que o rei Ben-Hadad, da Síria, então cercou Samaria. Houve fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então, até uma carne imprópria, dizemos assim, impura, estava sendo vendida a um preço exorbitante por causa da fome. Não obstante, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Então, era uma situação que o próprio rei estava impossibilitado de atender o povo. Ele disse: se Deus, o Senhor, não está te acudindo, como eu poderia te acudir? Quem sabe tirando da eira ou do lagar, mas mesmo da eira onde estavam os grãos, os legumes, ou do lagar onde se espremiam as frutas, os sucos, mesmo nesses lugares não havia reserva. Era um tempo de escassez na cidade da Samaria. Mas o rei perguntou a essa mulher: que tens? E respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comeremos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Houve uma situação extrema em que o amor filial, a afeição, ficou abaixo do instinto de sobrevivência e da fome. Houve a prática de canibalismo naquela cidade de Samaria. Então, o rei, tendo ouvido as palavras da mulher, rasgou as vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele.
E o rei, então, aqui, ele ficou completamente entristecido. Diz que ele rasgou as suas vestes, um sinal de desespero, e a Bíblia diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque o rei não estava atentando para a causa daquele sofrimento que sobreveio à cidade de Samaria. E ele trazia sob a sua roupa, ali, pano de saco por dentro sobre a pele. Embora aparentasse ser uma pessoa que estava com bastante coragem, na verdade ele estava bastante entristecido e abatido. Então nós vemos a indignação do rei nessa calamidade e sinceramente preocupado com o destino do seu povo. Nós não temos dúvida nenhuma que ele estava preocupado com a miséria e impossibilitado de fazer algo em favor dos seus conterrâneos. Entretanto, ele não lamentou a sua própria iniquidade e a do seu povo, a causa da calamidade. Ele não teve a sensibilidade para ver que os caminhos e as suas políticas tinham provocado. Então, em vez de prometer derrubar os bezerros de Dan e de Betel, ou deixar que a lei tomasse o seu curso contra os profetas de Baal e Azerá, ele jurou a morte de um dos seus mais importantes profetas, o profeta Eliseu. A idolatria era reinante, e principalmente o culto de Baal, trazido por Jezabel, que se casou com Acabe, ela era sidônia, e trouxe consigo as suas crenças religiosas para o seio do povo de Deus. Mas o rei voltou-se contra o próprio Eliseu e disse: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Qual o problema com Eliseu? Porque, na verdade, o rei, diante dessa situação terrível de fome, de canibalismo, de um cerco, de um confinamento, ele se volta contra Eliseu e não contra a causa dos problemas do seu povo. Eliseu, na verdade, era uma das pessoas mais inocentes nesse contexto e talvez um dos homens de mais valor dentro da nação de Israel. Mas foi sempre assim, nos dias dos imperadores, sempre que havia problemas, calamidades, eles culpavam os cristãos. Talvez o rei estava furioso porque Eliseu havia profetizado esse juízo, esse julgamento, ou mesmo tivesse convencido o rei Jorão para resistir e não se render, e agora estavam pagando um preço alto pelo posicionamento. Mas possivelmente porque Eliseu não quis orar para que o cerco fosse levantado e a cidade livre daquela calamidade. Ela estava completamente trancada os seus portões, enquanto os inimigos estavam à espreita para derrotá-los. Então eles estavam, na verdade, dentro de um confinamento. Mas enquanto não houvesse arrependimento, enquanto não mudasse o coração, o profeta não iria orar e aquela situação não seria revogada. Situação desesperadora. E, em meio a tudo isso, a sentença também de Eliseu acabou sendo revogada, porque o rei concluiu que aquilo vinha da parte de Deus, da permissão de Deus. Eliseu profetiza dizendo: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, de 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. E, porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu aqui profetiza que haverá uma normalidade, inclusive na questão do comércio, que as vendas seriam a preço justo e que haveria realmente fartura
no dia seguinte, por volta daquelas mesmas horas. E um capitão, como diz o texto aqui, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Esse capitão possivelmente era um homem muito forte, e todo rei, todo governo tem as pessoas em quem se apoiam. Esse homem, ele agiu como age o homem natural, com descrença. Ele disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não poderia acontecer. E aqui então a segunda parte do profeta Eliseu falou: isso vai acontecer, mas você não vai comer dessa fartura que está para vir dentro de um prazo mínimo, no próximo dia, no dia seguinte. Muito bem, a descrença é um pecado que desonra a Deus, desagrada a Deus e nos priva dos benefícios. E a profecia se cumpriu e o cerco de Samaria foi levantada naquela noite, no crepúsculo. E não foi por força, não foi por violência, como diz a palavra de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O Senhor fez ouvir no arraial dos Círios, ruído de carro e ruído de cavalos. Fez um ribombar que não sabemos se foi localizado no ouvido daqueles homens, que eles se impressionaram a tal ponto que imaginaram que o rei de Samaria havia feito um trato com reis dos egípcios, dos heteus, e estavam vindo com seus exércitos. Então eles abandonaram as suas tendas, as suas armas, todas as coisas que possuíam, e agora a cidade de Samaria estava livre. Entretanto, eles ainda não tinham a notícia dessa libertação. Deus providenciou que 4 leprosos, como diz o texto. Nós gostaríamos de ler todo o capítulo, não podemos tomar muito tempo, mas é interessante ler o final do capítulo 6 e o capítulo 7. E Deus usa 4 leprosos que viviam fora dos portões da cidade, pessoas que eram excluídas, sendo consideradas cerimonialmente impuras. A vida de um leproso era uma vida muito triste, de abandono, de isolamento. E no Brasil, umas histórias muito interessantes sobre os leprosários aqui no Brasil também. E, na verdade, esses leprosos foram as pessoas que deram as notícias para o rei, e o rei, com muita cautela, mandou um pequeno grupo verificar se aquilo não era uma armadilha, e comprovou que, de fato, as pessoas haviam ido, e eles estavam completamente livres de uma calamidade, de um confinamento onde a fome estava reinando. Nós devemos aprender algumas coisas com respeito a esses leprosos, que, num certo sentido, eram párias da sociedade, ignorados. Nós podemos dizer que esses leprosos mantinham aquilo que hoje nós conhecemos como distanciamento social. Eles viviam distantes das pessoas comuns, abandonavam suas famílias, suas casas, e quando se deparavam com alguém, eles tinham que gritar de uma certa distância, não de 1,5 metro, 2 metros, como se fazia: eu sou uma pessoa impura, eu sou um leproso. Mas a maneira como eles venceram essa situação, reagiram a essa situação, é muito interessante. Embora tivessem os seus corpos amortecidos, embora tivessem tantas dificuldades, embora fossem isolados socialmente, as suas cabeças podiam pensar e raciocinar, e foi o que eles, na verdade, fizeram. Eles disseram, esses 4 homens estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Diante de qualquer situação, nós temos algumas reações possíveis. Uma delas é nós ficarmos quietos, é nós ficarmos inertes e esperarmos ver como as coisas vão acontecer. E, na verdade, eles não precisavam fazer mais nada para morrer, simplesmente esperar
que a morte iria alcançá-los. Isso acontece também com o pecador. O pecador não precisa cometer mais pecado para ir para o inferno. Basta qualquer pecado que o levará, qualquer pecado não perdoado o levará para a condenação. Nós encontramos na Bíblia o seguinte texto: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles leprosos, diante da fome, da calamidade, tivessem ficado inertes, apenas aguardariam a morte. E há muitos também que nesse terreno espiritual da salvação, eles não tomam nenhuma atitude, eles permanecem inertes. E se movessem, seriam mortos, porque entrariam na cidade e lá havia fome. Se permanecessem inertes, também morreriam. Então, as pessoas perdidas, enfrentam a morte permanecendo na descrença, pelo simples fato de permanecerem na descrença. Mas eles disseram: nós não podemos ficar mais desse modo. Nós não podemos, por que nós vamos ficar aqui assentados, aguardando a morte? Então, um leproso agiu muito sábio nessa situação, dizendo: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Há um versículo da palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, em que Deus diz ao povo: por que morreris, ó casa de Israel? Deus conclamando o povo a uma mudança, a uma transformação de vida, e diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Então, esses leprosos, diante dessa alternativa que já haviam rejeitado, de não ficarem parados, de não permanecerem naquela situação, tomaram então uma outra iniciativa e disseram, depois de dizer: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então eles tomam a seguinte decisão: vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Eles apenas estavam pensando na possibilidade de uma morte diferente, mas de uma morte, mas havia ainda uma esperança de que os Círios os pudesse deixar vivos. Então, não é fácil a pessoa se render. Eles iam se render aos Círios. E a rendição, eles estavam buscando vida, através dessa única oportunidade que pairava para eles. Então, a esperança da redenção é vida. A rendição daqueles 4 leprosos aos Círios, pelo menos na mente deles, ia salvar a sua vida, ou poderia salvar as suas vidas. Também na vida espiritual, nós temos também que tomarmos uma atitude radical de rendição, uma atitude de fé, de entrega. A esperança é de vida, mas não só de uma vida, daqueles homens que estavam esfaimados, que estavam a perecer, mas a esperança de uma vida eterna, não fome de pão, mas fome de justiça, e Jesus é, na verdade, o pão que desceu dos céus. Então a promessa renderia a salvação das suas vidas. Por que nós vamos ficar parados, inertes, vamos morrer dessa forma? Jesus disse a algumas pessoas: vocês vão morrer nos vossos pecados. Mas esses leprosos disseram: vamos nos render, vamos em direção aos Círios, e com certeza nós estaremos diante de uma possibilidade, que é que eles nos deixarem viver. Na verdade, quem não crê já é condenado. Nós vemos na história desse capitão descrente, em cujo braço o rei se apoiava. Ele, quando foi levantado o cerco, as pessoas famintas saíram
e saquearam aquele acampamento dos sírios, e ali no portão o rei colocou a pessoa que era da sua distinção, esse capitão, esse guarda, que era da sua confiança, para manter a ordem enquanto as pessoas estavam avançando sobre os alimentos. O rei confiava nesse homem, na sua prudência, na sua gravidade, e queria honrá-lo. Então, aquele que deseja ser grande tem que servir o público, tem que servir as pessoas. Então, esse homem estava ali com todas as suas credenciais, mas naquele tumulto, as pessoas esfaimadas avançaram de tal forma que esse capitão de confiança do rei foi pisado pelo povo. Não sabemos se foi realmente um acidente ou se ele foi muito prepotente, talvez um abuso de autoridade. Seja como for, Deus foi exaltado, a justiça de Deus foi exaltada e a palavra de Eliseu foi cumprida. Os dois aspectos da profecia, que o cerco seria levantado, que haveria normalidade na produção de alimento, no alcance dos alimentos, nos preços, que o cerco seria levantado e que esse capitão descrente, ele seria morto, ele veria todas essas coisas, essa fartura que se avizinhava, mas ele não provaria, ele não comeria desses alimentos. Diante disso, nós podemos perceber quão incerta é a vida e são as alegrias. Honra e poder não pode livrar os homens da morte repentina e das inglórias. Aquele em quem o rei se apoiava foi atropelado pelo povo e foi pisado sob os pés de lama nas ruas. Na verdade, a vida é incerta e a nossa segurança não deve ser em homem, em quaisquer homens, mas apenas em Deus, né? Dele vem a nossa segurança. Também percebemos como as ameaças de Deus caem certamente sobre a cabeça dos culpados e detestáveis. Que todos os homens temam diante do grande Deus, os magistrados, também todos os reis da terra. E nós vemos que esses leprosos que tiveram esse privilégio, embora fossem pessoas isoladas socialmente, que tiveram o privilégio serem os primeiros a constatarem a libertação, chegaram naquele arraial dos Sírios, e ali então a primeira coisa que fizeram, eles entraram na tenda e comeram e beberam. Estavam morrendo de fome, a ponto de, tendo aquele dilema de vida ou morte, se entravam na cidade, se rendiam. Aqui a primeira coisa que fizeram, eles comeram e beberam. Tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então, inicialmente, acentuou-se naqueles leprosos a ganância, naquele tempo terrível. Como nós temos visto pessoas que continuam corruptas, mesmo em tempos de desgraça social, não mudam realmente de vida. Mas os leprosos, então, inicialmente tiveram essa reação. Nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos esconder as coisas preciosas, voltaram, esconderam novamente, mas depois eles caíram em si. Eles tiveram a consciência, felizmente, e disseram um para o outro: não fazemos bem. A consciência não permitiu que eles continuassem da mesma forma. Falaram: nós não estamos fazendo bem. Esse dia é dia de boas novas e nós os calamos. Então, eles resolveram dar a notícia à cidade que estava perecendo, que ainda estava em confinamento, e saíram realmente daquele conforto, daquele egoísmo que estavam experimentando, para compartilhar boas notícias de que havia libertação, de que havia fartura e de que se iniciava um novo tempo. Hoje é dia de boa notícia. Todos nós estamos aguardando boa notícia, principalmente quando possamos voltar a nos congregar, quando haja normalidade de preços, quando acabe esse confinamento, o isolamento social, porque somos pessoas sociáveis e
precisamos desse contato, da presença uns dos outros. Então, eles disseram, nós não estamos fazendo bem. Hoje é um dia de boa notícia, nós temos que compartilhar essa notícia. Então voltaram à cidade e começaram a gritar. Era noite. Talvez tinham que despertar ali os moradores. Nem sei se estavam dormindo, porque estavam todos famintos, desesperados. Havia até canibalismo entre eles. Então as pessoas, é como despertar do sono, como diz a Bíblia, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então eles deixam a vida confortável e vão dar a notícia, uma surpresa. O inimigo havia sido derrotado. Deus havia socorrido o povo. Assim também nós temos a grande notícia do Evangelho que sempre compartilhamos, que Satanás foi derrotado na cruz. Embora muitos queiram atribuir a ele um poder que não lhe pertence, porque Deus é soberano, ele é limitado, ele vai até onde Deus permite, na vida, principalmente dos filhos da ira, mas Satanás já está derrotado. Jesus sofreu fora da cidade, fora dos muros, a vitória foi conquistada. Aqueles leprosos encontraram vida, encontraram comida, encontraram prata, ouro. Então eles despertaram dizendo, não fazemos bem. Então os leprosos compartilharam as boas novas. E essas boas novas da salvação que nós sempre devemos compartilhar. Embora nós aguardemos e lutemos por boas novas e devemos fazê-lo enquanto aqui, neste mundo, que não é para nós permanente, somos peregrinos, mas devemos buscar o melhor para nós, para os nossos filhos. Nós estamos atendendo a essas recomendações de não realizarmos nossos cultos comunitários, porque julgamos que possa ser benéfica para todos nós. Eu creio que não se trata de uma perseguição à fé, porque se fosse, naturalmente, haveria desobediência civil. Como o apóstolo São Pedro disse, que importa mais obedecer a Deus que aos homens, mas estamos experimentando esse tempo também e queremos logo ter boas notícias para nós, para os nossos filhos, para outras nações. Quando cessem os temores, há muitas pessoas com medo, quando as pessoas também se voltem mais para Deus, não é? E também essa notícia sempre nós daremos. Quando Jesus disse que nós devemos ir pregar o Evangelho a todas as nações, ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, disse, ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado, e disse, estarei convosco todos os dias. Todo o poder, todas as nações, tudo o que ele tem ordenado, todos os dias, toda essa inclusão de coisas, realmente nós temos essa visão. E também é um dia de boas notícias. A salvação foi providenciada. Não foi por força, poderia ter sido, mas Jesus se entregou corporal e voluntariamente por nós. Então, não vamos ficar assentados, esperando até a morte, mas devemos crer, devemos dar um passo em direção a Deus. E essa vida é oferecida aos que confiam em Jesus. E nós, os cristãos, nós não nos sentiremos bem se nós ficarmos calados, se nós não proclamarmos as boas novas. Nós já não estamos nos sentindo bem. É certo que nós temos, pelo menos parcialmente, essa bênção, esse bom uso, porque tem sido muito mal usado as mídias, as redes sociais, mas graças a Deus nós temos tido esse meio, e nós damos graças a Deus por isso, mas não estamos ainda contentes. Nós queremos ter toda a liberdade, todas as condições de proclamarmos as boas notícias e de continuarmos dizendo, esse dia é um dia de boas novas, de boas notícias, de libertação. Fomos livres do cativeiro. Já não andaremos mais em isolamento social como aqueles leprosos andaram. Mas agora eles estavam fartos, estavam realmente abastecidos e dizendo, hoje é um dia de boas novas, é um dia de boas notícias. Estamos anelando e orando para que essa boa notícia que nós costumamos proclamar,
dessa libertação. Venha e que o nosso povo seja livre de todos aqueles prenúncios que nós não queremos que aconteçam à nossa nação tão bela, tão esplendorosa, mas que a graça de Deus se faça presente nesse lindo país. Que Deus nos abençoe.